querido Santo Deus que está nos céus, muito obrigado, porque mais uma vez nós estamos aqui na sua presença. Obrigado pela sua misericórdia, obrigado pela sua paciência. Te agradecemos porque estamos num dia muito gostoso. Te agradecemos porque podemos sentir sua presença aqui. Te peço que o Senhor traça clareza para nossas mentes, nossos corações, que às vezes esses paralelos, essas comparações não sejam algo difícil ou uma pedra de tropeço para entendermos realmente o seu caráter, que o Senhor quer mostrar para a gente agora o que vai acontecer no fim ao olharmos para o passado. Ao abrirmos as suas escrituras, pedimos que nós possamos reconhecer esses sinais, como o Senhor fez no caminho de Emaús, apontou seus discípulos para o passado. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Ok, antes da gente começar essa segunda palestra, eu queria amarrar umas coisinhas que me perguntaram no intervalo, tá? E fazer um resuminho bem rapidinho. Nós começamos a nossa palestra falando sobre o Evangelho Eterno. Nós lemos que ela compara as três mensagens angélicas sendo o mesmo Evangelho que foi pregado no Éden. Nós comparamos que esse Evangelho, estudamos, é uma mensagem que Deus tem para dividir duas classes de adoradores, lembra? Inimizade, raiva, contra quem? A serpente, correto? Ter raiva é a gente ter ódio no nosso coração. E como é que Deus vai fazer? Ele vai usar mensageiros que somos o quê? Nós, através de uma mensagem. Quem dá essa mensagem? O Espírito Santo. O Espírito Santo vai convencer a gente do pecado, da justiça e do juízo. Por que que a nossa mente vai ser convencida? Porque a nossa mente está embotada, a nossa mente está corrompida com o passar dos tempos. É uma corrupção moral? Não, porque nós adventistas do sétimo dia, se você for ver essa igreja, onde as pessoas são mais, como se diz assim, boas, né? A gente usa essa pessoa hardworking, pessoas sinceras no trabalho, pessoas honestas, pessoas que são amorosas, né? Não é isso. Mas sim uma parte o quê? Profética. Nós já esquecemos as nossas origens. Me perguntaram no começo, o que nós esquecemos, Gustavo? Eu falei assim, hoje em dia, se está esse diagrama aqui atrás, uma das três fundamentos dessa nossa história, a gente não aceita mais a profecia de 2520. As trombetas, as 7 trombetas, tampouco aceitamos mais da interpretação milerita, e também o ano 508 do contínuo. Então é você voltar, tirar esse embotamento profético, voltando para as origens. E nós vimos que ao final disso, Deus vai ter duas classes de adoradores. Nós levamos essa mensagem dos 3 anjos para a história milerita, no ano 1798. Me perguntaram aqui no intervalo, mas Gustavo, eu sei que a primeira mensagem angélica também foi para vários campos missionários. Correto. A citação de profecia diz, começou na América, mas essa mensagem recebe poder no ano 1840, quando o Império Otomano cai. A gente vai estudar isso, tá? E quando recebeu o poder, foi para todos os campos missionários. Então essa mensagem veio chegar aqui. O povo estava por 1260 anos no período de cativeiro. Nas 7 igrejas representava a igreja de Tiatira, a igreja de perseguição. O Espírito de Profecia comenta que a perseguição daquele período é a mesma perseguição que aconteceu aonde? Na Babilônia, 70 anos. Literal, correto? Então, existia uma mulher em Tiatira, Apocalipse 2, versículo 20, que essa igreja deixou essa mulher fazer o trabalho, se corromper. O nome dessa mulher é quem? Jezabel. Jezabel era casada com quem? Acaz. Como é que era esse casamento dele? Acabe. Como é que é o relacionamento deles? Quem que mandava no relacionamento? Ela, correto? Relacionamento ilícito, porque entre homem e mulher, quando a mulher está em controle. Como é que nós sabemos desse relacionamento ilícito, onde a mulher está em controle? Existe um nome para isso, o Espírito chama. Correto? Vai ter um nome, que vai ser o maior teste que nós adventistas vamos ter antes do fechamento da porta da graça. É um teste da imagem da besta. O teste da imagem da besta é um relacionamento ilícito entre uma igreja, uma mulher, e quem? E o Estado. Jezabel era uma mulher, casado com Acabe, que era o Estado. Quem mandava no relacionamento era quem? Jezabel. Certo? Nós também lemos em Apocalipse capítulo 17, que essa mesma mulher tinha outro nome. Qual era o nome dela? A prostituta, correto? Se você é prostituta, você está casado com um homem só? Não. Só que essa prostituta está casada com quem? Com os reis da terra. Então nós vemos a mesma mulher. Quais são os reis da terra? Da onde que estava essa mulher então? Na Europa, certo? E como é que se chama dessa prostituta no capítulo 17, versículo 5? Babilônia, a mãe de todas as beretrizes, certo? Então nós vemos aqui nesse período, foi o período espiritual de quem? Babilônia, que é a mesma coisa comparado com literal, quando o povo foi cativo na Babilônia.
certo? Nós estudamos também que esse chamado, apesar de ter essa mulher mau, que é Jezabel, e a grande remeira, também existia que tipo de mulher? Pura, que nós lemos em Apocalipse 12, era uma mulher que deu à luz, certo? E ela fugiu para onde? E ficou quanto tempo no deserto? 1260 anos. Então, espiritualmente, nós estamos aonde? Exatamente aonde? Nesse período. Tudo bem? Certo? Então, nós vimos que essa igreja era a igreja dos puritanos. Se você for ver a igreja católica, ela sempre quis ter controle entre igreja e Estado. Da onde que vem essa ideia de controle de igreja e Estado? De quando começou isso? Do céu. Aonde que a gente vê isso no céu? Isaías capítulo 14. A gente fala sobre quem? Aquele grande anjo de luz, que era quem? Que caiu. Quem era esse anjo de luz? Lúcifer. Fala assim, ele queria fazer o quê? Ascendeu para o céu, ele queria pegar o quê? O trono de Deus, correto? Que ficava no norte. E queria se assentar entre o quê? No monte da congregação. Duas coisas que Lúcifer queria fazer. Ele queria sentar no trono. Quem é que se senta num trono? Um rei. Que é o quê? Estado. Certo? E ele queria também se assentar no monte da congregação. Quem é o monte da congregação no céu? Quem se congrega em volta de Cristo? Os anjos, os adoradores. Que é o quê? A igreja. 14, versículo 6, 7. Isaías 14. Logo no começo, quando fala de Lúcifer. Então, você vê desde o céu essa união entre o quê? Estado, Satanás querendo controlar o trono de Deus e os seus adoradores. Então, com o passar do tempo, ele passou isso para a terra. E quem que pegou esse título agora foi o papado. Então, nós vimos aqui que esses reis da terra tiveram esse domínio através do papado, que foi na Europa. Só que vai chegar um ponto da história, em 1798, Deus vai começar vai começar a pisar, esmagar essa besta. Nós vamos ler hoje aqui em Apocalipse capítulo 10. Então, esse período foi quando esses puritanos, porque apesar de tudo aqui, essa igreja pura, nós tivemos os valdenses, nós tivemos os Wycliffes, tivemos todas essas coisas que nós conhecemos os reformadores que mantiveram a pureza da mensagem de Deus. Só que, em Apocalipse 17, fala que ela era o quê? A prostituta que ela fala, mãe de todas as prostitutas. Para você ser mãe, você tem que ter o quê? Então, quem que são os filhos dela? As igrejas. Por quê? As igrejas aqui, nesse período da Idade Escura, elas se rebelaram, Martim Lutero se rebelaram, todas as reformas se transformaram numa igreja o quê? Pura. Mas com o passar do tempo, o que aconteceu? Eles se corromperam. Eles se corromperam e a igreja católica começou a pegar quem? As suas filhas. Mas uma das filhas dela escapou da mão dela, que foi a igreja de Sardes. Escapou da mão dela da Europa e foi para onde? Para os Estados Unidos. A terra, isso, muito bem, a terra recebeu essa mulher pura, essa filha rebelde, que não quis voltar para a Babilônia, foram os puritanos, os que vieram, os pais peregrinos que vieram para os Estados Unidos. Correto? Você acha que o papado quer deixar isso acontecer? De forma alguma. Qual o objetivo do papado? Ele quer retomar quem? As suas filhas. Porque ele quer controlar o quê? Igreja e Estado. Em 1798, o general Berthier de Napoleão deu uma ferida o quê? Mortal em quem? No papado. Como é que foi essa ferida mortal? O Papa Pio VI foi levado cativo por quem? Por Napoleão, né, de Roma foi levado cativo para quem? Para a França. A igreja morreu, a igreja católica? O que morreu ali? O que aconteceu? A união entre quê? Igreja e que mais? O Estado. Essa separação acabou, correto? E acabou no ano 1798. E quando acabou essa separação, uma filha rebelde fugiu para a América. Mas durante aquele período, antes de 1798, ela já começou a retomar essas igrejas protestantes. E quando chegou essa igreja aqui, o que o papado quis fazer? Ele quis retomar essa igreja. Até que chegou um ponto que as igrejas protestantes, porque me perguntaram aqui, por isso que eu estou chegando isso aqui, disse, Gustavo, e cadê Filadélfia? Acabou a Filadélfia aqui? Quem foi Filadélfia? Sardes foram quem? Esses puritanos, que saíram, mas se juntaram com quem? Com as igrejas protestantes. Guilherme Miller foi levantado como grande reformador, certo? Todo mundo aceitou aquela mensagem? Nem todos. Então as igrejas protestantes fizeram o quê? Rejeitaram a mensagem, certo? Então essas igrejas protestantes se transformaram o quê? Em Babilônia, em Laodiceia. Mas aí,
nós sabemos que a segunda mensagem angélica, Apocalipse 14, versículo 8, fala: caiu Babilônia. Que Babilônia caiu? Muito bem, os que rejeitaram. Por quê? Nós estamos tratando de quê? Da Babilônia o quê? Espiritual. A Babilônia espiritual aqui, no caso, é quem? Papado. Através do quê? Retomando o protestantismo. Quando eles rejeitaram a segunda mensagem angélica, que foi 19 de abril de 1844, Ellen White fala: as igrejas protestantes caíram. O protestantismo caiu. Mas os Estados Unidos é uma nação de quantos chifres? 2 chifres, correto? Tem um chifre o quê? Republicanismo e o outro o quê? Protestantismo. Separação entre o quê? Entre igreja e Estado. O primeiro chifre foi o quê? Conquistado 19 de abril de 1844. Então o papado começou a retomar quem? As suas filhas. Mas já passou desde 1798, nós estamos em 2017. Por que até hoje o papado não conseguiu retomar toda a igreja e Estado nos Estados Unidos? Algo aconteceu nos Estados Unidos. Em 1776, se eu estou correto. O que foi feito nos Estados Unidos nesse ano? A Constituição Americana. A Constituição Americana é tão forte, que o papado está tentando há anos e não consegue o quê? Separar igreja e Estado. Só que nós sabemos que aqui na lei dominical, decreto dominical, essa separação vai o quê? Cair. Então, a igreja de Sardes foram os protestantes que chegaram, mas eles o quê? Rejeitaram a mensagem também. E depois de Sardes, quem é que vem? Filadélfia. Quem são os filadelfianos? São os mileritas, que seguiram a mensagem até o final. Tudo bem? Então, depois disso, vem a igreja de Laodiceia. O que significa Laodiceia? Um dos significados de Laodiceia, sabe o que significa, irmãos? Julgar. Deus vai trazer juízo ao seu povo. Então, nós sabemos que a partir de 1844 começou que juízo? Investigativo, correto? Que vai progredir dos mortos até os vivos. Ao mesmo tempo, o que aconteceu aqui na época de Cristo? Me perguntaram: Gustavo, teria como você mostrar essas igrejas também na época de Cristo ou na Antiguidade? Eu vou mostrar para vocês aqui. Que achando aqui as 7 igrejas, por exemplo, aqui marcamos aqui a morte de Cristo, tá? A morte de Cristo, no ano 31 depois de Cristo. Nós sabemos aqui 1798, aqui 1844. Sabemos que a 7ª igreja começou daqui para frente, correto? Laodiceia. E aqui nós temos a 5ª e a 6ª. Concorda comigo? Sim? Aqui nós temos Tiatira, certo? Então, nós temos Éfeso aqui. Mas ao mesmo tempo, ela fala que 1220 é igual a quanto? 1260 é igual a quanto? 70. Ela compara a perseguição papal com a perseguição o quê? Do cativeiro. Então, de alguma forma, nós temos que colocar os 70 anos de cativeiro, sendo qual igreja, irmãos? Tiatira, correto? A 4ª igreja. Quando é que começou a era judaica? Quem foi a pessoa que trouxe a era judaica? Quem foi o profeta? Moisés. Concordam? Moisés foi o libertador. Moisés é um símbolo de quem que eu falei para vocês? De Cristo. Por quê? Porque ele traz o povo do mundo, da Babilônia, para onde? Para terra gloriosa, correto? Que era Canaã. Então nós temos o mesmo paralelo. Então, Moisés começou a igreja com qual? Com Éfeso. Entendeu? Efésios. Qual é a igreja que segue Efésios? Esmirna. O que aconteceu logo depois que eles saíram, depois de um tempo, depois que eles conseguiram chegar em Canaã? Eles foram perseguidos. Vocês lembram da época dos juízes? Vocês lembram? Tinha que mandar os juízes porque vinham os filisteus e o povo pagão querendo destruir. Certo? Qual foi a igreja que seguiu depois deles? Se chama Pérgamo. Qual é a característica da igreja de Pérgamo, irmãos? A característica da igreja de Pérgamo é uma igreja que se corrompe. É uma igreja que se deixa as suas origens. Porque a igreja que vem antes de Pérgamo, antes de Tiatira, que vem Pérgamo. Qual foi esse período? O período dos reis.
Vocês se lembram? Saul, Davi, Salomão, Jeroboão, todos os reis que tiveram. Lembra dessa corrupção? E durante o ano 70, daqui depois, o ano 536, desculpa, foi quando eles só levaram o cativo, que é o período de Tiatira por Babilônia. Isso aqui é o cativeiro babilônico. Tá? Depois disso, eles saíram da onde? A próxima igreja que segue é o quê? Esmirna. Esmirna quer dizer o quê? Sai dela Sardes. Desculpa, Sardes. Obrigado. Aqui vem Sardes. Vou botar a quinta igreja, que é Sardes. Que eles saíram da onde, literalmente? Da Babilônia. Tudo bem? A próxima igreja, Filadélfia. Filadélfia foi quando eles, depois que eles tentaram reconstruir o templo, logo que eles voltaram, eles tentaram reconstruir o templo. Você lembra que muitos deles não reconstruíram. Eles reconstruíram a mesma casa, a própria casa dele, e deixaram as coisas passarem. Tiveram que vir alguns profetas, como Zacarias, Agá, e conseguiram retomar. E a última igreja foi a igreja de quê? De Laodiceia. Tá bom? Então nós vemos aqui essas igrejas. Da mesma forma, se você voltar na época de Adão até Jacó, você consegue marcar 7 igrejas também no passado. Tá bom? Então, era mais ou menos mostrando essas igrejas para vocês aqui. Então, voltando aqui na nossa história, nós vimos aqui que o nosso chamado é sair da Babilônia espiritual para a Terra Gloriosa. Então, esse período que marcou a saída do povo foi o ano 798, que começou o tempo do fim. É onde eu quero entrar com vocês aqui agora. Apocalipse capítulo 10. Apocalipse capítulo 10. Vamos abrir a nossa Bíblia lá. E na apostila de vocês vai estar na página 13. O capítulo 10 conta a história de um anjo que descende do céu. Esse anjo, muitos de vocês conhecem essa história, fala o seguinte: e vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, por em cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. Quem será que é essa pessoa? Uma nuvem em volta da sua cabeça, correto? Tem um arco. O anjo do pacto, o anjo da aliança, que seria quem? Cristo. Nós vamos provar isso também pela Bíblia, pelo Espírito de Profecia. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge o leão, e havendo clamado os 7 trovões, emitiram suas vozes. Então você vê aqui que esse anjo, quando ele desceu do céu, vou botar aqui. Um pé estava sobre o quê? Sobre a terra e o outro sobre o mar. Vamos botar aqui. Esse aqui vai ser um mundo, tá? Não sei se dá para ver não lá, mas vou desenhar o Brasil aqui. Olha lá. Estados Unidos, América, enfim. Então nós temos o quê? O pé dele está o quê? Pisando na terra e sobre o mar. Vamos abrir as nossas apostilas aqui para a gente entender quem é esse anjo, tá? Diz o seguinte: o poderoso anjo, onde de 7 trovões, página 13 da sua apostila. 12? 13? A sua está diferente? Tem umas que estão diferentes. Aqui a minha 13. 7 trovões. Tem umas que deve ser a 12. 7 trovões. Alguns são 13, alguns são 12. 13 para mim. O poderoso anjo que instruiu João era ninguém menos que quem? Jesus Cristo. Ao colocar seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, Cristo demonstra suas atuações nas cenas finais do grande conflito com Satanás. Essa posição denota seu supremo poder e autoridade sobre a terra. Eu quero estudar esse primeiro parágrafo com vocês aqui. Então nós sabemos que quem que é? Cristo, correto? Minha pergunta é, será que eles viram Cristo aqui na terra? Ou Cristo usou o quê? Mensageiros. Cristo usou o quê? Mensageiros, da mesma forma que foram anjos, pessoas, para trazer o quê? Uma mensagem. E o que ele quer fazer? Cristo quer demonstrar o quê? Que está em negrito aqui. Sua atuação nas cenas finais do grande conflito com Satanás. Então vamos botar aqui. Cenas finais. Los eventos finais. Cenas finais. Ok, aonde a gente poderia marcar na Bíblia seria uma cena final nos eventos do mundo?
vou sugerir para vocês, podemos ler isso aonde? Daniel, capítulo 12, versículo o quê? 1. Abra nossa Bíblia lá. Daniel 12, versículo 1. Daniel 12, versículo 1. Muito bem. Muito bem. Naquele tempo, vou levar em português. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos de Deus, do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas aquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Que período é esse, irmãos, que nós estamos lendo aqui? Que período vocês acham? Quando Miguel se levantar e vai ter uma angústia como nunca teve antes. Que período é esse? Fechamento da porta da graça, correto? Vocês concordam comigo? Vou botar fechamento da porta da graça. Tá bom? Que tempo é esse? Está falando assim, e naquele tempo, certo? Está falando aqui, naquele tempo. Naquele tempo. Como é que eu posso saber, já que Apocalipse 10 fala, Ellen White está dizendo, é Cristo que está vindo na Terra e ele quer lidar com os eventos que estão relacionados com o quê? Com os últimos eventos. Correto? Então nós lemos aqui Daniel capítulo 2, versículo 1, quando o fechamento da porta da graça. E diz aqui, naquele tempo. Como é que eu sei que tempo é esse? A gente tem que voltar na Bíblia. Então você volta ao capítulo anterior. Qual é o capítulo anterior? Capítulo 11. Certo? Então você vai ter que buscar essa palavra tempo. Aí você vai achar que está no versículo o quê? 40. Então você vai lá, volta aqui agora. Daniel 11. 11, versículo o quê? 40. Que período é esse? Vamos lá agora ler. E no tempo do fim, o rei do sul se levantará com ele, e o rei do norte se levantará contra ele, com carros, com cavaleiros, com muitos navios, e entrará nas suas terras e inundarás. Então nós vemos aqui que esse tempo, aqui que está se referindo naquele tempo, está se referindo a qual tempo? O tempo do fim. Sim ou não? Sim? Naquele tempo, a gente voltou, está falando no tempo do fim. Que momento da história foi esse, irmãos? O grande conflito fala, esse tempo do fim foi que ano? 1798. Concordam? Eu vou explicar para vocês quem é o rei do sul, quem é o rei do norte nas outras palestras, mas aqui, o rei do sul foi representado por quem? Pela França. Então, nesse tempo, nós vemos, deixa eu botar aqui diferentemente aqui. O rei do sul atacando quem? O rei do norte. Naquele tempo, os eventos relacionados, com o fechamento da porta da graça, nós voltamos para esse tempo do fim. Então, voltando aqui às nossas citações de profecia, nós vemos que Cristo, ele quer mostrar a sua atuação nas cenas finais do grande conflito. Então, Daniel capítulo 11, Apocalipse capítulo 10, está conectando a gente com qual evento? 1798, concordam? Sim? Tudo bem, continuamos aqui então. Então está dizendo o seguinte, esta posição denota seu supremo poder e autoridade o quê? Sobre a terra. Então Cristo quer demonstrar seu poder sobre onde? Sobre a terra. Então Cristo vai chegar a um ponto, porque essa prostituta, por muito tempo, está fazendo o que ela quer. Cristo vai chegar aqui, basta. Mas da forma que ele vai falar basta, o pé dele vai ser colocado em dois lugares. Um vai ser no mar e o outro vai ser aonde? Na terra. Minha pergunta é, vocês lembram de Apocalipse 17? O que nós vimos em Apocalipse 17? Havia um quê? Uma prostituta que estava assentada sobre quem? Muitos povos, muitas águas, estava na água, estava assentada sobre quem? Uma besta, sobre o mar, correto? Então, se aqui representa o mar, esse lado, vou botar aqui o mar, em que período da história, em Apocalipse 10, quando ele pisa o pé na água, que período da história é esse? A besta, correto? Que estava em que período? 1260. Tudo bem? Sim? Isso, é a primeira besta de Apocalipse 13. Muito bem. É a primeira besta de Apocalipse 13. Então nós vemos aqui, quando ele põe o pé na terra, então nós vemos que essa besta, como se chama ela também, irmãos? Babilônia, certo?
A grande meretriz, correto? Tudo bem? Mas também fala que Cristo vai botar seu pé sobre aonde? A terra. Então vamos botar aqui o nome da terra. Quem seria essa terra? O irmão já falou que haviam duas bestas, certo? A segunda besta que se encontra onde? Na terra, que é Apocalipse 13, versículo 11. Abra nossa Bíblia, Apocalipse 13, versículo 11. Apocalipse 13, versículo 11. Que diz o seguinte, é a segunda besta. E vi subir da terra outro quê? Besta. Que tinha o quê? 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o quê? Um dragão. Então nós vamos ver aqui que algo vai acontecer, ao invés de ser, desculpa, eu botei Babilônia, essa besta Babilônia está localizada onde? Que lugar do mundo geograficamente? Europa, correto? Então vou botar o que aqui? Europa. Essa besta que vem da terra, nós lemos Apocalipse 13, ela aparece como quem? Um cordeiro. E tem quantos chifres? 2 chifres. 2 chifres, tá bom? Então nós estamos vendo aqui, nós estamos esquadriando aqui Apocalipse capítulo 10. Tá? Então Deus quer mostrar a sua autoridade, quer botar um basta, tá? Nesses 2 poderes, tanto na água como no mar. Eu quero fazer um parênteses aqui com os 2 chifres. Se vocês se lembram aqui, irmãos, o período de cativeiro aqui foi um período que eles estavam cativeiro na Babilônia, certo? Por 70 anos. 70 anos. Qual foi a nação que tirou o povo da Babilônia? Medos e persas, certo? Então os medos e persas aqui, botar MP, tiraram o povo da onde? Da Babilônia, para eles voltarem para onde? Para Jerusalém. Quantos chifres tinha a Medo-Pérsia? 2 chifres, correto? Então nós vamos começar a fazer paralelos aqui. Medo-Pérsia também tem o quê? 2 chifres, certo? Como é que a Medo-Pérsia, como é que nós podemos dizer que a Medo-Pérsia tem 2 chifres? Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 8, versículo 3. E como é que se chama essa Medo-Pérsia? Porque aqui nós vemos um cordeiro, certo? Que tem quantos chifres? 2. Abre sua Bíblia em Daniel, capítulo 8, versículo 3. E levantei os meus olhos e vi, e eis um que? Carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e mais alto subiu por último. Então nós vemos aqui que tem o quê? Um carneiro, certo? 8.3. 8.3. Ok, qual é a diferença de um carneiro para um cordeiro? São 2 animais diferentes? Vou perguntar ao meu tio Israel aqui. Bode é diferente, mas carneiro não é. O cordeiro é o quê? Um bebê, correto? É jovem. E o carneiro é o quê? Adulto. Mas mudou alguma coisa? São o mesmo, correto? Então nós podemos botar um paralelo aqui com a Medo-Pérsia. Quem que nós podemos colocar aqui? Estados Unidos da América. Concordam? Tem 2 chifres. Então vou botar aqui. Tem 2 chifres também, mas aqui é um cordeiro. A pergunta é, a Medo-Pérsia ajudou os judeus a saírem da Babilônia, lembram? Os Estados Unidos, país de 2 chifres, ajudou o povo a sair do cativeiro da onde? Da Babilônia. 2 chifres dos Estados Unidos, 2 chifres da Medo-Pérsia. Vou botar mais um chifre aqui agora. Alguém sabe uma outra nação que tem 2 chifres? Muito bem, França. Por que França? E como é que a gente prova isso? Nós temos que ir aonde? Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11. Tudo isso daqui, irmãos, para a gente entender o tempo do fim, tá? Para a gente poder entender bem por que a gente fala que o tempo do fim é 1698, por que o tempo do fim no nosso tempo é 1989, tá? Apocalipse capítulo 11, versículo 8. Olha aqui. Capítulo 11 de Apocalipse fala sobre o quê? Fala sobre o tempo que as 2 testemunhas foram o quê? Foram pisadas, foram como se diz, queimadas. Quem são essas 2 testemunhas? O Novo e o Velho Testamento, correto?
Então vamos lá, vamos ler aqui agora. Versículo 8. E jazerão os teus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama o quê? Sodoma e que mais? Egito. Que o nosso Senhor também foi crucificado. Peraí, eu pensei que Cristo morreu aonde? Em Jerusalém. Como é que foi Cristo ser crucificado aqui em Sodoma e Egito? Nós temos que entender o quê? Profeticamente. Sodoma e Egito, quem que queimou essas testemunhas? França, essa história de França, Napoleão Bonaparte, quando fez aquele processo da Revolução, a Revolução Francesa, vocês lembram disso? Eles queimaram todas as Bíblias, acabou o Estado religioso, tá? Acabou, não existia mais Deus, transformou num povo o quê? Ateu. Tudo bem? Então nós vemos aqui que esse poder, a França, tem quantos chifres também? 2 chifres. Mas a França, apesar de ter 2 chifres, ela é chamada de quê? Sodoma e Egito. Quem é Egito? O que representa Egito? Quem é esse seu Deus que você quer que tirar daqui? Então o Egito representa quem? Ateísmo, não tem religião. E o que significa Sodoma? Não a gente comenta, ela fala que era licenciosidade, eram os casamentos, aquela falta não é simplesmente só não casar, né, mas existia licenciosidade entre eles. Então, promiscuidade. Então nós temos essas 2 características entre Egito e Sodoma. Então nós vemos a França aparecendo como uma nação de quê? De 2 chifres. Continua lendo no versículo 9. Acho que é o 11, peraí. Só um pouquinho, vocês dizem. Desculpa, versículo 7, volta um versículo. Está falando desse poder da França ainda. Olha o que fala dela. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará o quê? Guerra. Estou falando Apocalipse capítulo 11, versículo 7. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e os vencerá e os matará. Que besta que é essa que sobe do abismo? É França, tá? Se você procurar na Bíblia, existe um poder que sobe do abismo. Nós vamos estudar nas outras palestras, mas um deles está em Apocalipse 11, que fala esse poder que sobe do abismo, e o Espírito de Profecia comenta esse poder que sobe do bottoms of the pit, né, do fundo do abismo, ela chama como uma nova manifestação de um poder satânico. Tá? Grande conflito. Eu tenho a citação no final. Uma grande manifestação do poder satânico. Tá? Então, quem era essa manifestação do poder satânico que começou? Uma nova forma que Satanás se manifesta. Foi através de quem? Do ateísmo. Qual um outro poder que nós vemos uma nova manifestação como saindo do abismo? Muito bem, os muçulmanos que se encontram onde? Apocalipse capítulo 9, correto? Tem uma outra manifestação que sobe do abismo. Também não, um novo poder, outros na Apocalipse 17. Você lembra do Apocalipse 17? Tem aquele, como se diz, a besta que foi, não é, e sobe da onde? Do abismo. Tá vendo? 3 poderes, nós vemos. E ela fala uma nova manifestação do poder satânico. Essa besta que era, eu vou estudar com vocês, que era na época de 1260, que era o papado, agora não é, ou seja, 1798, o decreto dominical, e depois do decreto dominical, ela sobe da onde? Do abismo. Nós vamos chegar lá. Então nós vemos aqui um poder que sobe do abismo, tá bom? Então, nós vemos aqui esses 3 poderes que têm 2 chifres. Então aqui, quando nós voltamos a Apocalipse capítulo 10, nós vemos que Cristo, ele quer o quê? Ele quer dar um jeito, ele quer punir a besta que se encontra no mar e a besta que se encontra onde? Na terra. Tudo bem? Quem é que foi que trouxe essa punição para essa besta que está no mar aqui? Quem é que foi o poder? França, muito bem. Que foi o poder do quê? O rei do sul. Então a França... mais algum poder trouxe punição, conectado com Apocalipse 9, onde fala, desculpa, esse aqui é Apocalipse 10. Se você volta em Apocalipse capítulo 9, como o irmão falou aqui, teve um poder que saiu do abismo também, lembram? Os muçulmanos. Vocês lembram que eles trouxeram punição? Como é que foram os muçulmanos naquela época?
a Igreja Católica queria expandir, queria fazer as reformas, queria conquistar o mundo, Deus usava o islamismo como uma ferramenta de punição para quem? Para Roma. Isso aqui foram as 7 trombetas que os mileritas entenderam, especialmente a 5ª e a 6ª trombeta. Então Deus usou, qual foi o outro poder aqui então? O islamismo, para punir quem? Essa besta que está assentada onde? Na terra. E essa punição foi na Europa. Tem os 5 meses, 150 anos e os 391 anos e 15 dias. Se alguns de vocês não sabem as trombetas, eu posso explicar no final também para vocês. Então nós estamos vendo aqui agora, o que aconteceu? A gente leu lá na história que Babilônia tinha suas filhas prostitutas, que eram as igrejas protestantes. Uma delas fugiu para onde? Para onde? Vou botar aqui, os Estados Unidos da América, correto? Estados Unidos da América. Uma fugiu para cá, certo? E essa igreja protestante, ela vai tentar o quê? Fazer um relacionamento de novo com quem? Com a igreja e com o Estado. Só que esse relacionamento ela não vai conseguir por causa da Constituição americana. Mas ela vai tentar, de qualquer forma, ter esse relacionamento. Então, Cristo quer o quê? Agora, depois de um tempo, começar a punir quem? Os Estados Unidos da América. Porque aqui, o papado vai começar a ter o reinado deles. Quando começará essa punição nos Estados Unidos? É uma forma progressiva. Nós podemos ver com a queda do protestantismo, nós podemos ver com o 11 de setembro, vários sinais que Deus já está acabando a graça dessa nação, de lá, que vai chegar um ponto quando Deus vai começar a julgar, até que acaba de ser. Tudo bem? Então nós vemos, Apocalipse 10, que esse anjo que desce, ele quer mostrar soberania, e Deus também, ele quer o quê? Mostrar o seu supremo poder, e quer destruir também, está relacionado com as cenas finais, está conectado com o tempo do fim, que começou em 1798, e vai o quê? Até a volta de Cristo. É importante a gente entender o tempo do fim, irmãos, que o tempo do fim é um período um ponto e um período. Por quê? Porque se você for ver aqui, o tempo do fim começou em 1798, correto? Foi um ponto. Mas esse ponto, ele vai chegar de Daniel 11, versículo 40, correto? E vai até quando? Quando Miguel se levantar, vocês concordam comigo? Então Miguel vai se levantar por aqui, correto? Mas está fora de proporção aqui, o fechamento da porta da graça. Correto? Fechamento da porta da graça. Então o tempo do fim foi para a história milerita um período, mas esse tempo do fim vai até o final. Deixa eu tentar fazer assim, nessa forma vai ser mais fácil. O tempo do fim começou... tempo do fim. Fazendo em inglês, desculpa. Tempo do fim. O tempo do fim começou em 1798, que é um ponto na história, correto? Mas ele vai também até quando? Até o fechamento da porta da graça. Correto? Só que nós temos que estudar isso, irmãos, de uma forma paralela. Nós não estudamos de uma forma linear. As histórias, elas se repetem. Então nós temos que quebrar as histórias, botar uma em volta da outra. Então se o tempo do fim para a história milerita foi 1798 até o quê? 1844. O nosso tempo do fim é 1989 até o decreto dominical. Você entendeu? Então é um ponto, mas também um período. Tudo bem? Então Apocalipse capítulo 10, conta essa história de 1798 até a volta até o fechamento da porta da graça. E durante esse período, Cristo quer mostrar a sua autoridade, e mostrando a sua autoridade, ele vai pisar e esmagar tanto o poder papal, que começou em 1798, usando a França e usando o islamismo, tá? E agora, depois de um tempo, ele vai julgar quem? Um outro povo, que é os Estados Unidos da América, quando for vir a lei dominical e as pragas. Tudo bem? Então, a gente comentou sobre esse rei do sul, que era a França. Tá? E eu vou botar uma coisa aqui nesse rei do sul, a letra R. Tá? Por que R? O R vai ser para ser ressuscitado. Porque da onde que vem essa ideia de rei do sul? Da onde a gente tirou isso? Para você entender isso, irmão, a gente tem que voltar no capítulo 11 de Daniel. Porque o livro de Daniel é uma sequência de repetição e que mais? Engrandecimento, expansão. Ou seja, capítulo 2, nós vemos o quê? A estátua, certo? Te dá uma coisa só geográfica te dizendo quais são os reinos. Capítulo 7, o que te conta o capítulo 7? É uma coisa política.
repete os 4 reis, mas te dá sobre animais, te dá mais característica. Capítulo 8, ele não fala já dos 4 reis, fala só de 3. Mas ele fala parte política ou mais uma parte espiritual? Ele fala sobre o santuário, correto? Qual é o próximo capítulo que repete? Capítulo 11. O capítulo 11 começa já da Medopérsia, tá? E vai contando a história da Medopérsia logo nos primeiros 2, 3 versículos, depois transiciona para quem? Quem que segue a Medopérsia? Grécia. Você está na Grécia, depois da Grécia o que acontece? Transiciona para quem? Para Roma. Qual Roma? Pagã. E depois vai para o quê? Roma papal, até chegar a Roma moderna. Então nós vemos que existe essa transição desses reis. Quem era o rei do norte, quem era o rei do sul? Nós temos que entender primeiro o literal para depois o espiritual. O rei do sul original era quem? Egito, correto? Quem era o rei do norte literal? Lembra Jeremias? Eu vou mandar uma nação que vem da onde? Do norte. Para vir o quê? Destruir vocês. Que nação é essa? Babilônia. Mas peraí, Babilônia não ficava no norte. Como é que foi isso? Babilônia, porque tinha o deserto, então eles tinham que vir. Babilônia ficava naquela região do Iraque, eles vinham por cima para atacar Jerusalém. Então nós vemos ali literal. Eu vou começar a apagar um pouco essas coisas aqui para a gente ter mais espaço aqui. Cadê meu apagador? Está aqui. Então, nós vemos que existe o rei do norte, literal, e o rei do sul. O rei do sul, se você continua lendo o capítulo 11, o irmão Marco vai explicar, nos primeiros versículos, Daniel 11, versículo 1 até 1 e 2, conta a transição de quem? Da Medopérsia. Tá? Depois do versículo 3 e diante, vai contar a história de quem? Acho que é 3. Da Grécia. Marco vai até qual? Acho que até o versículo 13, eu acho. 13 ou 14, quando começa Roma. Roma, 14. Vai do 3 até o 14, tá? 3 até o 13, no caso. Conta a história de quem? Da Grécia. Depois o 14 até o 31, tá? Mais ou menos 31, é Roma o quê? Pagã. Depois do 32 até o 39, qual que é? Roma papal. E depois do 40 ao 45, nós temos o que? Roma moderna. Tá? Então, mais ou menos isso assim, essa é a visão do capítulo 11. Então, nós vemos as transições dos reinos. Só que ali no capítulo 11 existia uma batalha, irmãos, constante entre quem estava no norte e quem estava no sul. Quem tinha o trono do norte foi passando, o chapéu foi passando de um para o outro. Quem foi o primeiro rei do norte dos povos pagãos? Babilônia, correto? Lembram disso? Jeremias falou, vai vir um rei do norte. Então quem recebeu o título rei do norte? Nabucodonosor. Depois dele, quem foi que passou o chapéu? Medopérsia, ok? Então nós estamos aqui na Medopérsia. Depois no versículo 3, entra o general Alexandre o Grande, que começa a conquistar o mundo para todos os lados. E depois que ele morre, existe um problema muito grande, existe uma separação entre os seus reinos. 4 generais começam a brigar, um briga com o outro, o irmão Marco vai explicar isso, mas se resume em 2. Uns que ficaram no norte, que chamavam os Seleucos, e os que ficavam no sul, na região do Egito, chamavam o quê? Ptolomeus. Então vamos botar aqui no mapa. Os que ficavam no norte, chamavam Seleucos. E o que ficava no sul? Os Ptolomeus. E no sul estavam quem? O Egito. Tá bom? Então existia essa batalha constante entre o rei do norte e o rei do sul, rei do norte e rei do sul, tá? Existia uma batalha no ano 31, que foi a batalha no ano 31 antes de Cristo. Vou botar aqui 31 antes de Cristo, o negativo, tá bom? Onde existia uma batalha onde o rei do sul, que estava formado pela Grécia ainda, foi naquela época com Cleópatra e Marco Antônio, o irmão Marco vai explicar isso também. Nessa batalha de Batalha de Actium. Nessa batalha, o rei do sul foi dizimado. Acabou de existir o rei do sul aí, tá? Então, no ano 31 antes de Cristo, o rei do sul foi o quê? Aniquilado. Como é que a gente pode, então, chegar no versículo 40, falar que o rei do sul vai atacar quem? Como é que eu falo? Como é que eu posso provar isso? Porque o rei do sul, ao ser aniquilado nesse período aqui por Roma, que foi o rei do norte, ele deixou de existir. Só que com o passar dos anos, um novo rei do sul tem que ser o quê?
ressuscitado. Que poder foi esse? Foi a França. A França foi uma nova manifestação do quê? Do poder satânico. Lembra que eu falei para vocês? Ela saiu da onde? Do abismo. E Ellen White fala, esses poderes que saem do abismo é uma nova manifestação do poder satânico. O Egito, literal, sempre existiu. O ateísmo continua, mas nós vemos aqui na França sendo essa nova manifestação para atacar quem? O rei do norte. Então, por isso que nós vemos aqui que o rei do norte morreu, mas ele o quê? Ressuscitou. Tá? O rei do sul, desculpa, o rei do sul morreu, mas ressuscitou. E ele vai atacar quem? O rei do norte. E o rei do norte, nós vemos aqui que o chapéu vai passando da Medopérsia para a Grécia, para Roma pagã. E quem tinha o título aqui nesse período? O papado. No versículo 40, quem é esse rei do norte? É o papado. Então nós vemos aqui nesse período o papado sendo atacado por ele. Então isso marca o período do tempo do fim de 1798. Então, para a gente concluir aqui, que não vai dar para falar tudo aqui, nesse período aqui, irmãos, quando isso estava acontecendo, quando Deus está falando assim, olha, eu vou dar um basta nessa idolatria, nessa confusão que existe aqui. Eu vou descer na terra através de uma mensagem e nós vamos começar o quê? A crush, vamos começar a pisotear esses povos. Começando na terra, que foi na Europa, que foi no papado, na Babilônia, onde Deus usou Nabucodonosor, onde usou Napoleão, França, uma nação de 2 chifres, para atacar quem? Eles, e também usou o islamismo. E ao mesmo tempo, Deus também vai pisotear os descendentes do quê? Da Babilônia, que vieram para os Estados Unidos. Então essa conta a história que Deus vai fazer nas cenas finais, antes do fechamento da Porta da Graça. E eu tentei mostrar para vocês, irmãos, por que nós marcamos o tempo do fim. O rei do sul foi essa sequência do ateísmo que começou originalmente desde o Egito, mas continuou seguindo desde a Grécia. Depois da Grécia, desde o ano 31, não existia mais rei do sul. E o rei do norte continuou com o papado. Mas ao mesmo tempo, no versículo 40, falam, depois disso, o rei do norte vai fazer o quê? Vai atacar quem? O rei do sul. Então, que rei do sul é esse? Aí eu vou perguntar para vocês, qual rei do norte? Se o rei do norte aqui recebeu que tipo de ferida, irmãos? Mortal. Aonde que estava esse rei do norte? Nos Estados Unidos ou na Europa? Na Europa, correto? Então, esse rei do norte, que agora vai atacar quem? Ao rei do sul, correto? Se ele morreu, ele tem que o quê? Ressuscitar, correto? Então nós vamos botar a palavrinha aqui, a letra R. Ressuscitado. Quem é esse rei do norte que morreu? Quem que recebeu a ferida mortal foi o papado. Então o papado, vocês lembram de Apocalipse 17? Eu estou confundindo vocês tanto, eu venho com um monte de gente perdida aqui. Eu estou confundindo, mas Apocalipse 17, lembra daquele ditado? Porque eu estou pegando a palavra, o poder que sai do abismo. Tá? O poder que sai do abismo foi França, tá vendo aqui? Que foi ressuscitado, tá bom? Ele foi e atacou o papado. Nós vemos Apocalipse 17, aquela besta que não era durante o período, que era no período passado, 1798, que não é período de 1798, a lei dominical, e depois que sobe do abismo. Então, se o papado aqui recebeu uma ferida mortal, o que ele foi? Foi o quê? Enterrado, certo? Então, essa besta que foi, não é, e sobe do abismo, é quem? O papado o quê? Ressuscitado, correto? Então, o papado ressuscitado começa o seu processo de ascensão. Não é uma coisa imediata. Por isso que nós vamos mostrar na próxima palestra que esse processo de ascensão do papado de ressuscitação começou em 1989. Por quê? Porque aqui, irmãos, a Roma, para ter domínio completo, tiveram que conquistar 3 áreas geográficas. Vocês se lembram disso? Está em Daniel capítulo 8. Ele tinha que conquistar 3 áreas, vocês se lembram? Egito, o rei do sul, o Oriente e aqui mais? A Terra Gloriosa. As 3 áreas eram o Egito, a Síria, correto? E outra quem? Jerusalém, a Terra Gloriosa. Quando ele conquistou essas 3 áreas, ele começou o quê? Governar o quê? Supremamente. A mesma coisa com o papado.
O papado, quando entrou no governo, quantos chifres aquela besta de Apocalipse Daniel 7 tinha? Quantos chifres, vocês lembram? 10 chifres, vocês lembram? Quantos chifres tiveram que cair? 3 chifres, correto? Depois que caiu os 3 chifres, quem subiu? Que foi o papado. Quais foram os 3 chifres? Foram os ostrogotos, os érulos e os vândalos. 3 áreas geográficas, Roma papal teve que conquistar. 3 áreas geográficas, Roma imperial teve que conquistar. Como é que vai ser aqui no futuro, irmãos? A mesma coisa. Então, esse rei que ressuscitou, esse rei do norte, o papado, em 1989, ele se junta com o poder, que foi quem? Os Estados Unidos, que eu vou explicar depois, e faz essa união e vai lutar contra quem, irmãos? O rei do sul. Será que o rei do sul é um rei ressuscitado? Não, porque não fala aqui uma nova manifestação de um poder satânico. Aqui é a França, que da França se transformou depois em quê? Num povo ateu, que passou pela Revolução Bolchevista e se transformaram no ateísmo de quem? Da União Soviética. Especialmente quem? Rússia. Por muitos anos, nós, nesse ministério, não conseguimos entender o significado completo de Daniel 11. É como se Deus tivesse colocado a mão nessa passagem. Até que em janeiro desse ano, nós começamos a entender o capítulo 11, versículo 11 de Daniel, que fala sobre uma batalha que aconteceu entre o rei do norte, na Grécia, os Seleucos, com os Ptolomeus. Essa batalha se chamava Batalha de Ráfia. Nessa batalha, trouxe luz para a gente, porque a gente entendia que em 1989, a Rússia, quando caiu o Muro de Berlim, acabou como uma nação profética, como significado profético. E por muitos anos a gente não conseguia ver isso. E justamente no começo desse ano, no final do ano passado, nós conseguimos ver Deus como tirou a mão desse capítulo e falou e mostrou pra gente que a Rússia não foi completamente destruída. O que foi destruído foi a União Soviética. Se você for ver como caiu o muro, eles chegaram até na sua fortaleza, mas a Rússia não caiu. Então hoje nós vemos tem uma escalação de eventos entre Estados Unidos e Rússia, essa contrapartida, que é o objetivo dessas palestras, que o irmão Marcos vai explicar, é entender por que esse rei do sul, né, que nós pensamos que havia caído, não caiu, agora vai ter de novo ascensão de luta contra os Estados Unidos. Porque se você pega o versículo 40 de Daniel 11, conta lá, o rei do sul ataca o rei do norte. O rei do norte vai se juntar com um grupo, cavalos, cavaleiros, navios, e vai atacar, e vai inundar, e vai passar por eles. O próximo versículo, irmão, versículo 41, é quando ele entra nos Estados Unidos, na Terra Gloriosa. Quando é que o papado entra nos Estados Unidos? Decreto dominical. Então nós temos nenhuma informação, depois que o papado já caiu aqui, depois de 1989, nós não temos nenhuma informação mais. Nós tiramos essa informação da onde? Daniel capítulo 11. Por quê? Porque Leão White fala que os eventos conectados com o fechamento da porta-graça estão claramente delineados aonde? No capítulo 11. Quais são os eventos? Daniel 11, 40, 45. E ela diz, os versículos da perseguição papal, versículo 32, até o 38, ou 39, vai o quê? Se repetir. E além disso, ela fala, most of it, maior parte do capítulo 11 se repetirá na nossa história. Então é por isso que nós estamos aqui hoje, por isso nós queremos estudar o capítulo 11 de Daniel, porque o capítulo 11 de Daniel começa exatamente quando Dario, ele está num tempo onde o anjo aparece para ele e fala assim, ó, depois de você vai ter 3 mais presidentes. E o 4º presidente vai ser um presidente que vai causar uma confusão com todos. E esse presidente vai querer conquistar a Grécia. Quem é a Grécia? Então esse é o ponto que nós queremos estudar com vocês essa semana. Que Deus, de uma forma miraculosa, por mais de 16 anos, nós já falamos isso, 20 anos até sobre Daniel 11, e exatamente há 10 meses atrás, nós começamos a entender o papel que a Rússia vai ter no fim dos tempos, esse rei do sul, com esse papado, o rei do norte que está sendo ressuscitado. Então, o irmão Marco vai continuar com as próximas palestras estudando o capítulo 11 de Daniel. Meu objetivo com vocês é, amanhã, nós vamos continuar estudando a história milerita, continuar estudando o que aconteceu nos eventos, o que foi, por exemplo, Daniel... 11 de agosto de 1840, o que foi o primeiro dia do primeiro mês, o que foi o primeiro dia do 5º mês, para vocês entenderem de onde que vem a meia-noite. Vamos terminar com uma oração?
Senhor Deus, muito obrigado pela sua bondade e misericórdia. Obrigado porque o Senhor, com muita misericórdia, quer mostrar esses eventos para a gente hoje. Muitas pessoas pensam que a gente não fala de Cristo nessas palestras, que a gente quase não usa o seu nome aqui. Mas ao vermos que o seu nome, o Senhor esteve presente em cada um desses eventos, mostra o seu amor imensurável por nós. Obrigado por o Senhor mostrar isso para a gente saber que estamos tão perto, mas que isso possa transformar nossas vidas. Que não saímos daqui simplesmente como um estudo interessante, mas algo que nós possamos meditar e deixar o Espírito Santo mudar essa parte profética da nossa mente, que por muito tempo esteve calejada. Eu te peço sobre o seu irmão Marco, que vai continuar com as palestras a seguir, que o Senhor possa usá-lo também, o irmão Guilherme, que o Senhor possa manter seu Espírito Santo sobre eles. Em nome de Jesus te peço. Amém.